biogás nos dias atuais? A importância, mas na verdade a importância, deixa eu ver, como é que eu posso responder essa pergunta? Na verdade o biogás, ele é o contrário. Na natureza ele é um gás feito de estufa. Então o que a gente faz aqui é eliminá-lo. Só que aproveitando o potencial energético dele, a gente utiliza para gerar energia. Então, se for pensar bem, nós estamos aqui hoje para fazer a destruição dele, para que ele não seja emitido na atmosfera. Então, se falar importância, eu sei porque ele é um resultado de um processo, só que é um resultado que não é assim bom. Então, se falar importância é meio complicado. Entende? Entendi. Se for falar importância em questão... Importância para a natureza, por exemplo, eu posso falar só o lado negativo dele. O único lado positivo é a questão do potencial energético. Tirando isso, é só ponto negativo? O que acontece? Ele é gerado a partir da composição do lixo, anteriormente. Então, só que numa estrutura normal, tradicional do aterro, ele é jogado na atmosfera. Ele é queimado com um percentual aí de eficiência entre 10% a 12%. Então, se for considerar, 88% a 90% dele é jogado na atmosfera. E ele é um gás de efeito estufa. Então, o que acontece? Ele destrói a camada de ozônio, e com isso há mais emissões ultravioletas na Terra e também ocorre também o aquecimento, ocorre o chamado efeito estufa, né? Reformulando, né? Qual a importância da captação do biogás nos dias de hoje? Aí podemos responder o seguinte: a captação do biogás é muito importante porque ela reduz os impactos ambientais provenientes do aterro. E quais são os impactos ambientais? A emissão do biogás na atmosfera. Essa emissão na atmosfera gera o efeito estufa que todo mundo conhece hoje. E esse gás é 21 vezes mais, não digo poluidor, porque na verdade não é poluição, né? Ele causa efeito estufa. Então ele tem um potencial 21 vezes maior que o CO2 no aumento do efeito estufa. Então, no momento que a gente queima e transforma em energia, a gente está reduzindo aí em torno de 21 vezes esse potencial, transformando ele em CO2. Certo. Então, dada a importância da captação. E como funciona o processo de transformação do lixo em energia? Bom, primeiro, vem lá da deposição do lixo. O lixo é aterrado, ele é lacrado através de um processo de aterramento de argila. Então ele fica num ambiente com falta de oxigênio. Nesse ambiente ele passa por 3 ou 4 etapas, que eu sei algumas, eu não sei todas, em que ele se decompõe, e nessas fases ele gera vários produtos. Na última fase, que é a fase metanogênica, esse processo começa a liberar metano e CO2. Esse metano, se ele não for captado por um processo artificial, ele vai para a atmosfera. Então, o que a empresa fez? A empresa fez uma estrutura de captação em toda a área de lixo domiciliar, né? E fechamos todas as possibilidades de sair por outras formas. E essa tubulação é uma rede composta de tubos de PAD, e essa tubulação é toda interligada em 2 linhas que chegam até a nossa usina. A gente capta o biogás através de sucção. Nós fornecemos vácuo ao aterro, e esse vácuo é que ajuda o biogás a vir até a usina. A gente faz com que o aterro, a gente cria uma força para que ele venha até a usina, que a gente chama de soprador, né? É um equipamento que faz pressão negativa. O biogás é uma fonte de energia econômica? Se for, na verdade depende muito do local, da economia,
Depende de vários fatores. Aqui no Brasil, para a geração de energia elétrica, para você fazer um investimento numa planta dessa, se você fosse fazer um investimento somente para gerar energia, não se pagaria. Ou pelo menos ficaria empatado. Aqui, na verdade, a gente tem uma segunda fonte de faturamento, que é os créditos de carbono. Que na verdade, é o motivo pelos quais nós estamos aqui. Na verdade, a primeira ação que nós tomamos aqui é fazer a planta de distribuição de metano, que é composta do soprador, que é a bomba de vácuo, e de 2 tochas de alta eficiência. Então, a gente succionava esse gás todo no aterro e queimava em tochas de alta eficiência que estão aqui na ponta. Um segundo passo, até explicando o processo, essa queima controlada e mensurada, ela é que é a fonte, na verdade, geradora dos créditos de carbono. Então, como é que funciona esse esquema? A gente mensura volume, transforma isso em peso, em toneladas, registra no reporte esses valores de qualidade, vazão, eficiência da queima, principalmente, né? Que a gente tem que garantir que praticamente 100% do gás seja queimado e transformado em CO2. Então, se a eficiência não for total, os créditos de carbono são reduzidos. Antes de existir essa parte de geração, a gente só queimava o gás. Então, a primeira parte do processo era queima o gás. Mas ainda queima? Hoje? Ainda, é. Quantos geradores nós estamos funcionando? Queima. Mas, como... Então é uma nova geração. E era antigamente. Usava para queimar. Também, por exemplo, se hoje ocorreu um problema no sistema, se não tiver como gerar, a gente tem que queimar. Porque parte do princípio que o nosso dever aqui é acabar com o seu gás. Ou pela queima direta ou pela queima do gerador. Então, esse processo, um ou outro está certo. Isso aí é uma premissa do processo. Ele está falando aqui que o cheiro que a gente está sentindo é o H2S, né? Principalmente o H2S, é um cheiro de... Aqui já não é tão... Quando ele está bem concentrado, é um cheiro puro. Mas aqui já não é tão concentrado igual... Biogás vai continuar. O biogás, ele é 50% metano, 49% CO2 e 1% de outros gases. Entre eles, o H2S, que é o ácido que dá aquele cheiro de podre, né? Até no lixo mesmo, daquele cheiro. Bom, lá daqui, posso dizer, depois desse espaço aqui onde termina a rua, é aterro sanitário. Então tudo aqui no passado era onde se aterrava o lixo. Hoje praticamente não se vê nada porque após o fechamento do lixo foi feito um selamento e esse selamento serve na verdade para não haver penetração de água e outras coisas. Do outro lado do bairro, não sei se vocês conhecem, é a parte onde o aterro é bem mais inclinado. Esse aterro tem mais ou menos, a sua cota máxima, de 35 metros de altura. Nossa! É mais ou menos tipo 22 milhões de toneladas de lixo em 35 anos. 35 anos, 22 milhões de toneladas de lixo. Isso varia, só 20, mas... Então, em média, né? Aí esses canos e esses caminhões que ficam passando, eles estão extraindo o gás? Como é que é? Não, os caminhões, o que acontece? Aí entra um pouquinho mais na área de engenharia. O aterro, como ele é, a base dele é lixo, é uma base que não é sólida. É uma base que ela é muito reativa, instável. O que acontece com o tempo, com a geração do biogás, a geração de volume, ele vai reduzindo. Então, no momento que ele reduz o volume, o aterro se movimenta. Então,
Nós, como empresa de captação, a gente assinou um contrato porque a gente tem que cuidar da parte de nivelamento e a gente tem que manter o aterro estável. O trabalho que está fazendo lá naquele outro lado, esses caminhos estão terras que vêm aí da cidade, os aterros e tudo mais, a gente está usando para fazer o nivelamento do terreno. E esse terreno, com o tempo, como o gás vai saindo, e o gás, só que essa retirada do gás também não é uniforme, alguns lugares recalca mais, outros lugares recalca menos, aí está fazendo uma cobertura para nivelar. Estamos agradecendo aqui, trabalho que ajudou bastante a gente no trabalho para a faculdade Dom Helder. E é isso aí, deu o máximo de sua atenção, foi muito atencioso com a gente, nos possibilitando de visitar o local e tirando todas as nossas dúvidas. Obrigadão. Espero voltar. Muito obrigada. Obrigada.